Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora da FBDE Nexion. Somos uma empresa de consultoria em marketing, vendas e gestão de negócios. Temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 projetos realizados por nossos consultores sêniors. Hoje estará comigo na mediação Sérgio Lima. Bom dia, Sérgio. Sérgio é engenheiro químico pelo Mackenzie, com pós-graduação em gestão estratégica e especialização em processos pela FIA-USP, além de ser nosso consultor sênior em gestão de negócios e marketing estratégico. Nós iniciaremos a Live Café Transformando Liderança. Nós disponibilizamos a todos o e-mail live@fbde.com.br para comentários, sugestões e para que vocês possam compartilhar conosco as suas experiências. Os nossos convidados para a live de hoje são Valéria Lizondo. Bom dia, Valéria. A Valéria é formada em Psicologia pela PUC São Paulo, possui MBA em Administração de Empresas pela GV, participa do programa Leading the Family Business por uma das principais escolas de negócios do mundo, o IMD, em Lausanne, Suíça, além de experiências com o Group Relations Conference pela Tavistock Institute of Human Relations. Ela é sócia consultora do Instituto Lizondo desde 2007 e autora da pesquisa A Continuidade das Empresas Familiares, Governança, Sucessão e Desafios, junto à Fundação Getúlio Vargas, além de coautora em diversos livros sobre empresas familiares. Nós temos também como nosso convidado Héctor Rafael Lizondo. Bom dia, Héctor, seja bem-vindo. O Héctor é doutor em Engenharia de Produção pela USP e mestre em Qualidade pela Unicamp. Tem sua formação em Psicologia e Engenharia Eletromecânica. Também participa do programa Leading the Family Business e do Group Relations of Conference. Autor e coautor em vários livros sobre mudanças comportamentais e empresas familiares, o Héctor é sócio fundador do Instituto Lizondo desde 1998, focando seu trabalho em empresas familiares, pautadas na interface entre a lógica da razão e da emoção, do tangível e do intangível. Então, sejam bem-vindos, nossos convidados nessa manhã. Iniciando o contexto da nossa live, nós estamos num momento que está nos exigindo novas posturas, transformações e mudanças. São novas demandas para novos tempos. Então, antes de convidar o Sérgio a fazer a abertura da nossa live, é importante nós nos darmos conta as incertezas que estão permeando os tempos que nós vivemos. E um fator principal nessa mudança é a posição e as competências que o líder exerce. Então, são frustrações e ameaças que são emoções cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então, neste contexto, queria convidar, abra seu microfone, Sérgio Lima, para fazer a abertura da nossa live. Obrigado, Grace. Bom dia a todos. Um especial bom dia para Valéria e Héctor. Muito bom ter vocês conosco nessa live. Essa live sobre liderança a gente já estava planejado há um tempão e ficamos muito contentes quando vocês aceitaram o convite do professor Denis a participar. Eu vejo que o Instituto Lizondo é um instituto que desenvolve pessoas e empresas. Participei de uma live de vocês muito boa, inclusive tem um conteúdo muito interessante quando fala de mudança sem catástrofe e catástrofe sem mudanças. Tenho certeza que o conteúdo que vocês vão compartilhar com a gente vão enriquecer os nossos conhecimentos e eu agradeço por isso. Dentro do contexto que a Grace colocou, é fato que nós estamos num mundo de incertezas nesse momento. Como nós colocamos numa outra live, nós passamos por um tufão chamado Covid-19 em fevereiro. Março nós entramos numa quarentena. Então aquele mundo que nós tínhamos de uma bolsa de 120 mil pontos, um dólar comportado de 4,20, tudo mudou. Chegamos até há 2 semanas atrás a bolsa beirando 65 mil pontos, chegamos o dólar a quase 6, agora tivemos uma pequena recuperação semana passada, a bolsa pulou para 95 mil pontos. Ontem já tivemos algumas quedas em bolsas globais, vamos ver o que vai ser acidentada, mas nós vamos passar também.
E aqui eu pergunto para vocês, na visão de vocês, nesse cenário, qual o protagonismo da liderança? Abram seu microfone, por favor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Grace. Ante todo, nós gostaríamos de expressar nosso agradecimento pela oportunidade de poder compartilhar as nossas reflexões com o público que nos assiste. Essas reflexões são nosso maior valor, o que temos construído ao longo de nossa vida, foi nossa escolha para poder construir o sentido para a nossa vida. De fato, você está tocando um tema que é crucial, que é o tema da liderança, mas não é agora, sempre foi. Em realidade, eu começaria sendo um pouco, como pode ser, contundente com isso, porque podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que a liderança é uma questão de vida ou morte. E essa realidade se apresentou desde os primórdios dos tempos, quando éramos caçadores e coletores, vivíamos em cavernas, posteriormente fomos agricultores e tivemos que aprender a planejar colheitas, etc. Mas naquele tempo, nos primórdios de nossa história, pelo que sabemos da arqueologia e dos conhecimentos que existem sobre a condição humana, nós podemos dizer que o líder era aquele que, quando as feras atacavam, dizia a cada um o que fazer, e se ele tivesse sucesso e acertava, todos sobreviviam. Do contrário, era o fim do conjunto. Então, de fato, o líder representava a diferença entre vida e morte. Mas por que existia o líder? Existia o líder porque existia o grupo. É decir, sozinhos era muito difícil, com nossa limitação física, poder vencer as enormes forças que nos ameaçavam. De animais, de indiferença da natureza. Havia grandes mistérios em nossa história. Um deles era o próprio nascimento, de onde víamos, para onde íamos. Outro era a indiferença da natureza. Nós fazíamos 1001 preces, nós rezávamos a 1000 deuses, mas a indiferença se comportava, a natureza se comportava com uma grande indiferença a respeito de nossas necessidades, e quando pedíamos chuva, havia secas, raciações, etc. E por último, o grande mistério, que era a morte, de repente, em um estado inanimado, sem saber por quê. Frente a todas essas condições, nós nos reuníamos e o líder assumia a condição de dizer aos outros quais eram as melhores condições para poder sobreviver. Frente a este grande desafio, eu tenho que, com toda, como te diria, sinceridade, dizer para você, Sérgio, que ni Valéria ni eu estamos pretendendo dar nenhuma dica, nenhuma indicação, nenhuma recomendação, nenhum caminho para ser um bom líder. Este é um enigma que acusou a humanidade durante toda a sua história, não é? O que nós podemos oferecer neste tempo é isso, o compartilhamento de reflexões. No meu caso particular, essas reflexões partem de algumas fontes. Uma delas, talvez uma das principais, é eu mesmo ter sido líder durante muitos anos de uma gestão de produção em uma empresa muito difícil que fabricava metais para a indústria siderúrgica. E então aí eu aprendi o que era, em realidade, a diferença entre o sucesso e o fracasso. Às vezes até a diferença entre a vida e a morte, porque a gente presenciava acidentes que podiam acontecer. E nesse tempo eu pude compreender o que significa trabalhar em um grupo e ser líder de um grupo. Também um profundo estudo a respeito de todo isto ao longo de nossa vida, que é o que vocês mencionaram em minhas carreiras acadêmicas e de Valéria também. E também outra perspectiva que é de ter sido professor em várias instituições, uma delas a USP, outra é a Fundação Getúlio Vargas, também como professor de Curitiba, também na Uninove, etc. Então, desde essa óptica, o que nós temos para compartilhar são algumas de nossas reflexões aprendidas nesse tempo. Eu poderia dizer, então, que a liderança não é uma característica própria de um líder permanente. Ela é muito, como poderíamos dizer, muito volátil. Ela se tem que transformar permanentemente, porque o líder vive uma situação de permanente mudança frente ao contexto no qual vive. Vários fatores intervêm nisso.
Intervém naturalmente a constituição do grupo, a maturidade do grupo, a maturidade do próprio líder, a história que o líder tem, o contexto de cultura no qual vive e as narrativas especialmente que levaram a esse grupo a poder ter as percepções que ele vive. Como vocês sabem, todas as nossas instituições estão constituídas por narrativas. E essas narrativas acabam construindo símbolos nos quais nós acreditamos e os grupos também acreditam. Por exemplo, si yo aparezco con una nota de $100 en un supermercado, puedo comprar alguna cosa con una persona que ni me conoce, mas ella sabe que la nota tiene un valor, entonces hay un acuerdo encima de eso. Y los líderes también tienen acuerdos y sus narrativas. Por tanto, nosotros estamos en este momento pensando de que el líder, en realidad, desempeña papeles, y el seu suceso será si le desempeña el papel adecuado. Y ahí está la grande cuestión. Los papeles son diferentes de acuerdo con las diferentes circunstancias. Quiere decir que si nosotros hacemos un papel inoportuno, nos podemos conducir un grupo desastre. Y si no tenemos la felicidad de encontrar el papel oportuno, nos podemos salvar el grupo. Ejemplo, Churchill. Churchill fue un excelente ministro, primer ministro durante la guerra, mas no fue un buen ministro después, tanto así que el pueblo no escogió. Entonces, él fue un ministro adecuado frente a aquellas condiciones. Si nosotros insistimos en una manera o estilo propio y único de líder, evidentemente no nos vamos a defrontar con que no somos capaces de adaptarnos a diferentes circunstancias. Para poder fechar esta idea, y poder hacer otras preguntas, yo le diría que aprendí a lo largo de ese tiempo de mi experiencia personal y también lo que estudié especialmente con el grupo de Tavistock en Inglaterra, que el papel está formado por la intersección o la conjunción de tres grandes dominios. Para poder imaginar geométricamente eso, podría estimular a você a pensar en los famosos tres círculos que se usan normalmente cuando se estudia empresa familiar. Uno envolve a familia, otro envolve empresa y otro envolve a sociedades. Mas nos vamos a mudar los habitantes de ese círculo. En primer lugar, en el primer círculo, nos podríamos colocar a pessoa, eu mismo. ¿Quién que eu sou? ¿De dónde venho? Então, eu sou o líder. Qual é a minha história? Quais são meus desejos? Quais são meus valores? Se o mundo não tivesse nenhuma limitação, os meus desejos seriam os donos do mundo. E eu poderia fazer o que queria nesse mundo. Mas acontece de que eu não estou sozinho no mundo. Eu sempre faço parte de sistemas. Sistemas son, por ejemplo, a empresa, a familia, o clube, a igreja, un grupo de amigos, etc. Siempre yo estoy inserido en un sistema. Y la grande cuestión es que todo sistema tiene propósitos. Entonces, yo tengo que descubrir cuál es el propósito del sistema y me dar cuenta que mis deseos podrán ser atendidos con la condición de que ellos estén integrados o condicentes con los propósitos del sistema con el cual estoy envolvido. Posso ter muitos desejos, mas esses desejos serão apenas atendidos se eles estão coincidindo com o propósito da empresa. Mas não basta com essa questão. Além de haver um propósito da empresa, e nem sempre as pessoas se dão conta qual é esse propósito, normalmente as pessoas estimam que têm que vender ou têm que produzir, mas essa é uma ação, não é um propósito. O propósito é muito mais profundo. Às vezes poderia se aproximar da missão, não é? Que também não fica clara. A pesar de esos dos textos, o contexto también exige que sea respetado. Entonces observen que a coincidencia entre los tres dominios, que son o meu desejo de pessoa, o propósito del sistema y o contexto en el cual vivo, son los que van a permitir que yo faça un papel adecuado, solo si coincidir con esos tres. ¿Y el contexto? ¿Qué sería? Vean, en este momento el contexto es tan importante que él se sobrepone no solo a mis deseos pessoais, mas también a los propósitos del sistema. Nuestro contexto de hoy es un contexto de epidemia, coronavirus, amenaza de muerte, un contexto de dificultades comerciales serias, empresas que están pasando serios problemas, es un contexto de dificultades políticas, disidencias políticas, etcétera, etcétera. Entonces observen que en este momento el papel del líder consiste en saber a cada momento cuál es la situación en la cual él está, coincidindo sus deseos con el sistema y con el contexto. O contexto. Perfeito, Hector. Seguindo seu raciocínio, as pessoas
que estão seguindo esse líder, né, sejam seus clientes, seus fornecedores, a sua própria família, sempre cobram respostas da liderança, né? Cobram também um planejamento para que acene para onde a empresa está indo, qual o rumo que ela vai tomar neste momento que, de certa forma, ele é desconhecido, né? Não foi possível se prever antes. Então, como que se dá, Hector, Valéria, essa relação no momento em que o líder ele é cobrado por respostas, por orientações, e muitas vezes ele não tem essas respostas? Como fica a integridade, né, a postura, a sinceridade dele em compartilhar essas não respostas? Olá, bom dia a todos. De novo, obrigada pelo convite. Grace, essa pergunta me parece que está profundamente associada com o que o Hector comentou anteriormente, no seguinte sentido, né? É muito importante ler que a cena mudou e que o contexto é outro, né? E talvez o que você nos perguntou me inspira a retomar que num momento anterior, né, a gente tinha, digamos que, condições em que a gente conseguia fazer uma certa previsão e ela se cumpria, a realidade coincidia com aquilo que eu tinha planejado, né? E aí eu posso ter me acostumado enquanto líder que para me sentir seguro eu preciso ter essa segurança de que uma certa coincidência entre aquilo que eu posso imaginar de fato aconteça. A cena é outra, né? Então a liderança nesse momento precisa entender que a segurança na qual ela pode se afirmar, e ela pode, é justamente de saber que não sabe, é algo meio Sócrates, né? Mas é justamente isso, saber que talvez ela não possa planejar, mas ela possa descobrir como transmitir essa incerteza de uma maneira verdadeira, ou seja, né, sem deixar de ser íntegro e sem deixar de ser alguém que diz algo que faz sentido, né, e que tem uma consistência, e que junto aos seus colaboradores, junto aos seus clientes, junto aos seus fornecedores, algo pode ser descoberto, no sentido de como acomodar todas essas exigências, né? Veja, antes eu tinha um orçamento, né? As empresas trabalhavam muito dessa forma, então eu tenho, né, certas referências do que aconteceu no passado, eu consigo projetar a partir disso e a partir disso eu me oriento, né? Talvez agora tudo isso colapsou enquanto modelo mental, mas isso não significa, né, que me resta ficar em silêncio ou impotente. Eu tenho como saber que a cena é outra e confiar na minha condição de descobrir como navegar nessas águas turbulentas e incertas, né? O Hector sempre fala isso, acho que é interessante apontar o papel do desapego na liderança. Uma liderança que não é capaz de se desalojar daquilo no qual ela se orientou é uma liderança que está mais fragilizada. Realmente você está falando em planejamento e em realidade temos que falar em descobrimentos. Temos outra realidade. Era a mesma situação que, se vocês observam, acontecia na Idade de Pedra. As pessoas tinham que descobrir como fazer para sobreviver. E sempre se esperava que o líder tivesse uma figura messiânica. Observem que os messias sempre fizeram um papel preponderante em nossa história. E o grupo confere a esse líder o papel de Messias, um papel messiânico no qual ele vai dizer como resolver. É uma fantasia, sem dúvida, mas é uma fantasia que serviu durante todo esse tempo. Os líderes conduziram os grupos de alguma maneira. Então, dessa óptica, o fato de você poder desapegar-se e poder pensar de outra maneira deixa espaço para que você possa incluir novas ideias. Mas em lo que estamos falando, quando Valéria diz não sei, ela está falando também em vínculo. Veja, quando existe um bom vínculo entre o líder e seus colaboradores, que não é um vínculo apenas de afeto, mas também de confiança, de cada um saber qual é seu papel e que se espera, a forma como será tratado com justiça, etc. Quando existe esse vínculo, é possível caminhar mais facilmente na direção do desconhecido. Mas quando não se empenhou nenhum esforço em construir o vínculo, momentos como este são extremamente destrutivos, porque o líder não sabe, tem que fingir que sabe, e o grupo se dá conta que ele não sabe, e todos perecem. Perfeito. Então, o investimento no vínculo entre o grupo, e o vínculo é uma questão emocional, não é uma questão apenas relacional, o vínculo é uma questão na qual se compartilha o não saber e se busca juntos um saber.
tem outra característica. Agora, estou falando desde minha experiência como líder também. E talvez uma contribuição dessa live, né, dessa nossa fala, seja no sentido de sublinhar aquilo que a gente sempre estudou, né? Que isso não se trata de uma mudança que convoca apenas os recursos intelectuais, cognitivos do líder, mas também algo profundamente doloroso, difícil, que é a sua condição existencial mesma, né? É isso que a escola de Tavistock estuda há muitos anos e por isso a gente é alinhada a ela. Perfeito, perfeito. Sérgio, fique à vontade para abrir a próxima pergunta. Obrigado, Grace. Eu vou pegar dois ganchos, o gancho do papel do Hector e o gancho de acomodar exigências, e nesse momento eu vou me colocar também no papel do nosso público, dos líderes empresariais e dos empreendedores, que nesse momento estão sofrendo uma pressão para inovar. E sentimos que podemos estar perdidos nesse processo de inovar e até perdidos em como equilibrar o medo de arriscar versus o medo de não fazer nada. Qual a orientação de vocês nesse sentido? Sérgio, você nos está pedindo orientações e nos está pedindo definições. Nós não podemos dar-las porque não as temos. Nós apenas podemos compartilhar a nossa reflexão. Eu lhe diria que o primeiro passo, como foi dito antes, é uma capacidade de deixar um espaço na mente para poder descobrir outras coisas. Poder se atrever a caminhar juntos para outros horizontes. E, por sobre todo, resgatar da mente do conjunto e não da própria soluções que nunca foram pensadas. Aí vem a grande questão. Quando você pergunta o que o líder pode fazer, eu te diria praticamente nada no contexto do clássico, do que é conhecido. Ele que dá soluções. Mas ele pode fazer muito no contexto de garimpar ideias e estimular inovações próprias de um grupo que também sabe que está em perigo de morrer. Morrer simbolicamente na empresa ou até morrer porque a morte é uma questão que está aí presente no dia a dia. Temos mais de 40 mil pessoas que faleceram pelo coronavírus agora. Então você pode ver de que ele pode fazer muito, mas não da maneira antiga. Ou seja, uma construção de um vínculo, um compromisso com a verdade do não saber, mas também com outra verdade, e que nós podemos, como dizia Obama, não é? Yes, we can. Nós podemos pensar, por isso estamos vivos. E a verdade é que não estamos em pior situação que os antigos caçadores e coletores. A verdade é que estamos bem melhor. Temos muitos mais recursos para poder encontrar soluções para essa tragédia que está envolvendo a humanidade hoje e que teria acabado com a humanidade talvez se tivéssemos trazido ela muito tempo atrás. Mas a sua pergunta, Sérgio, também me estimula a dizer o seguinte, né? Se a gente caminha perto de uma obra que está sendo construída, durante muito tempo parece que nada está acontecendo. E muita coisa está, né? As fundações estão sendo construídas. Então, durante meses e meses, talvez, um edifício, né? A gente não enxerga como pedestre algo de diferente, mas as bases para que uma construção robusta se sustente é o investimento que está em curso, e é invisível a nós, porque é subterrâneo. Então, talvez, né, muitas empresas, muitas lideranças estão investindo nas suas fundações. O que isso quer dizer? No relacionamento com seus clientes, em ouvir os seus clientes, em ouvir a sua equipe, em, digamos que, transformar, inclusive, seus recursos para uma adaptação a outra forma de trabalhar. Então, pode ser que uma inovação disruptiva, de fato, ainda não tenha se materializado, mas isso não significa que uma obra não está sendo construída. Perfeito, perfeito, Valéria e Hector. É interessante você citar a respeito desses vínculos, né, que estão sendo criados. Esse foi uma das principais orientações nesse momento, onde nos projetos que nós executamos, nós orientamos os nossos clientes, ou seja, acolha seus clientes, acolha seus funcionários, acolha os seus familiares, porque nós estamos num momento desconhecido, né, para todos. E nesse raciocínio, eu queria trazer mais uma reflexão para vocês, que a posição do líder acaba sendo solitária, né? Há uma solidão empresarial neste momento. Então, como o líder consegue extrair
atitudes da sua equipe ou como ele consegue construir essas atitudes para que haja uma mudança dentro da organização? Bueno, yo creo de que está asociado con la cuestión anterior respuesta que nos dimos, Gracie. De fato, o líder, a veces él no construyó ese vínculo, mas en este momento de desespero, la verdad es que o investimento no contacto con sus colaboradores es central. Es muy importante. A Valeria tiene una historia muy interesante que ella costuma traer de un cliente nuestro que partió para esa misma iniciativa, construir con ellos. Tal vez sería oportuno você contar isso. Fica à vontade, Valéria. Se trata de uma liderança que, de fato, se transformou muito no decorrer do processo, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e no momento mais agudo da crise, no começo, quando estava todo mundo naquela vertigem e naquele caos, ele escolheu, então o líder sempre faz escolhas, né? O importante é se dar conta disso, em que medida ele está sendo o autor dessas escolhas ou ele está se vendo, né, como alguém que corre atrás do próprio rabo. E ele conseguiu, né, naquele momento de grande caos, pensar e escolher. E qual foi a escolha dele? Investir, assim, talvez mais de um dia, conversando com cada um dos seus colaboradores, perguntando se tinha alguém numa situação de risco, perguntando qual que era até o layout da casa, porque ele se deu conta que essa história de home office ia, né, perdurar por algum tempo. Ele fez um investimento, vejam que simbólico isso, nesse momento de desespero, e da ideia que talvez, né, muitas contas fossem fechadas, etc., ele resolveu fazer um investimento em cadeiras para pessoas que falaram, olha, de fato eu não tenho um espaço muito confortável para trabalhar, né? Mas ele não fez isso, digamos que pensando daqui a pouco isso vai resultar em ganhos. Ele fez isso como algo, né, digamos que expressava um valor de entender que o investimento nessa equipe, individualmente em cada um, seria algo de uma fundação construída em prol de suportar essa tempestade, né, e de ter um grupo coeso e convergente trabalhando nesse momento. Então é isso que diferencia um líder que talvez, né, se desesperaria e falaria é hora de não gastar nenhum centavo, daquele líder que conversou com cada um e pôde, inclusive, né, notar que era responsabilidade dele, assim ele entendeu, ajudar em prover um espaço adequado de trabalho, né? Perfeito. A resposta de Valeria satisfaz tua pergunta, Grace? Exato, mas num sentido, eu me recordo que em outro momento, você nos disse, né, uma frase, algo no sentido de que talvez ao invés dele se responsabilizar por construir essas ideias, o gerenciar, né, o aproveitar a contribuição da inteligência de cada um nesse momento seja mais produtivo. Fica à vontade. Eu tinha dito, se referia a que durante minha época de líder, eu tinha que cobrar das pessoas resultados de produtividade, de vendas, etc. Então, eu tinha que gerenciar a produção de cada um deles para que convergisse em um resultado de entrega final. Neste momento, o papel do líder é gerenciar ideias, é fazer produzir ideias e gerenciar ideias, que realmente é a única alternativa. Está no grupo essa grande, digamos, solução ou transformação. Mas você usou uma palavra, responsabilidade. E se você perguntasse para as pessoas, elas têm muita incerteza a respeito do que significa responsabilidade. Desde minha, é claro que há muitos approaches sobre isso e muitas definições, mas a que mais combinou com o que eu fazia como líder é que responsabilidade pode se dividir em resposta e habilidade. É a habilidade do líder para escolher a resposta adequada. E isso fez muita diferença ao longo de minha vida. O líder vive, como disse Valeria, fazendo escolhas. Perfeito. Parece que essa pergunta, Grace, nos estimula a dizer que uma ideia não vem, né, de uma forma gratuita. É necessário um investimento, um ambiente, uma disponibilidade das pessoas no sentido de se verem, né, convidadas a essa aventura juntas. Para trazer cada um sua contribuição nesse momento, né? Tem pensadores claro, como... Fica à vontade. Desculpe, tem pensadores como que afirmavam que as ideias existem, ninguém as cria, só que nós, às vezes, temos condições de já que se incorporem a nós e outras vezes não. Quando a mente está ocupada
con desespero, con ansiedad, etcétera, las ideas no tienen espacio. Exato. Ahora, cuando nós criamos essa relação que Valéria está dizendo, nós deixamos a disponibilidade para que as ideias que existem estão aí, de fato, você vê que inúmeras ideias de inovações nos surpreendem e estavam na cara. Ninguém as tinha visto durante muito tempo. O que o Hector diz me estimula a complementar o que eu trouxe desse caso. Vocês poderiam me dizer, então esse líder ficou tranquilo nesse momento de grande caos? Não, ele também estava muito preocupado, ele também não sabia quantos clientes se manteriam na sua conta, mas a despeito disso, ele conseguiu ter um domínio do que acontecia com ele e entender que naquele momento o que ele podia fazer era investir nessa conversa com cada um. Perfeito, fica à vontade, Sérgio. Fantástico conteúdo, e eu vou me aprofundar num conteúdo mais específico do instituto de vocês. Vocês têm um conceito muito bom entre mudar e transformar. Eu queria que vocês explicassem isso, que é muito bacana, e como é que podemos ligar esses conceitos ao papel de liderança. Eu vou deixar que Valéria inicie essa explicação, mas te diria que não é um conceito nosso. Nós aprendimos isso, entre outras coisas, da escola de Tavistock, onde nós complementamos nossa experiência de líderes com a experiência acadêmica e de pessoas que passaram investigando isso ao longo de sua vida. Talvez começar dizendo um pouquinho a diferença entre mudança e transformação, Sérgio. Um exemplo muito bonito para ilustrar isso é do adolescente que presta vestibular, né? Vamos pensar num adolescente que não tinha o hábito de leitura e que, no momento em que vai prestar o vestibular, tem como exigência determinados livros que vão cair na prova. E aí ele muda, ele passa a ler esses livros e, eventualmente, até passa na prova, e depois que o vestibular termina, ele nunca mais toca num livro, a não ser que venha uma prova que assim o exija. Ou seja, né, de fato, ele não lia, passou a ler, passou na prova e abandonou a atitude de leitura. Agora, um jovem que se transforma, a gente pode pensar num jovem que não lia e que aparece eventualmente o vestibular como um estímulo no sentido, né, de sugerir a leitura, e ele descobre o valor dessa experiência e ele continua lendo, né? Não precisa ter uma prova, não precisa ter algo externo que o convide ou que o sancione para que ele desenvolva esse comportamento. Então, esse é um jovem que se transformou, né? Eu poderia citar um exemplo próprio entre mudança e transformação de minha vida como líder, na qual tive experiências de visitar o Japão, na época da grande transformação da qualidade e a tentativa de implantar esses métodos na empresa na qual eu trabalhava. Para poder fechar as ideias de Valéria, eu diria que a mudança, então, está inserida em um verbo, que é o verbo fazer. Eu vou fazer diferente. Por que faço diferente? Porque há um estímulo de um prêmio ou de um castigo que me estimulam a actuar diferentemente, porque senão vou ser castigado ou posso ser premiado. Acontece de que isto tem vantagens. Qual é a vantagem? É rápida. E qual é a desvantagem? Se desaparece o estímulo, é possível que o comportamento anterior retorne. Já a transformação está inserida em outro verbo, que é o verbo ser. O verbo ser vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, como a mudança. É uma interiorização de uma questão existencial. Por que estou dizendo que podia fazer uma referência? Vejam, quando eu fui no Japão, nós estudamos os círculos de controle de qualidade, estudamos os planos de sugestões, que transformaram, sem dúvida nenhuma, a factores concretos a indústria deles em uma indústria de ponta, que colocou de joelhos a indústria de Detroit, especialmente na área que estamos falando, que é automotriz, mas em muitas outras. Na própria área dos relógios suíços, não é? Na própria área dos, sei lá, das fotografias, etc. E eles faziam isso quando apresentavam, porque estavam convencidos. Eles haviam passado por uma profunda experiência emocional. Qual que é a experiência emocional que o Japão passou? Ter perdido a guerra. Tem um escritor que se chama Sherman Schreibert, que escreveu sobre a transformação pós-guerra. E ele disse que o Japão não é o que é, apesar das duas bombas atômicas, mas graças às duas bombas atômicas. Então, essas bombas atômicas provocaram uma experiência emocional que fez que os japoneses
Quando apresentavam os trabalhos, diziam: eu não estou fazendo isso para ganhar nenhum prêmio, estou fazendo pelo meu país, pela minha sociedade, porque isso me dá orgulho de ser. Quando nós tentamos aplicar, depois de ter aprendido sobre círculos de controle de qualidade, o extraordinário benefício econômico que traziam, a modificação da gestão, a preocupação com aquilo que se chamava autocontrole, nós perdíamos muitíssimo com inspeções que tínhamos que fazer, porque os produtos normalmente não saíam como eram projetados. Quando eu estudei engenharia, sempre se pensava em 5% de refugos, que você tinha que produzir 5% a mais, pois sabia já de cara que ia perder 5%. Os japoneses transformaram esse 5% em grandes resultados. Bom, em definitiva, o que nós fazíamos era chamar o grupo e premiá-los. É decir, quem apresentasse a melhor sugestão ganharia um televisor, outro ganharia uma geladeira. Então, se você vê, o fazer é um fazer de fora para dentro. Perfeito, perfeito, Hector. Só que esse... Desculpa. Imagina, pode complementar. Talvez sintetizando, também me estimula a dizer que a mudança e o fazer estão relacionados com know-how. E a transformação e o ser estão relacionados ao know-why. O que a gente enxerga em muitos casos são líderes muito preocupados com know-how e muito pouco afinados com o investimento no know-why, né? Perfeito, Valéria. Tem uma questão de hábito envolvida nessa reflexão também, né? Nós temos algumas veias culturais que muitas vezes atrapalham, e como você falou, o nosso líder, ele está muito mais preocupado no fazer do que no ser, né? Então, como que nesse momento, onde estamos todos pressionados pela mudança, né? Porque nós precisamos agir rapidamente. Como promover essa transformação, não só do líder, mas ele enquanto responsável por promover isso também na sua equipe? De que forma que a gente, o que move esse líder a se transformar mediante esse momento que nós estamos passando? Talvez uma primeira resposta seja no sentido de um líder que se observa e se dá conta quais, digamos que, os alicerces no qual está apoiado. É um líder que tem muito a ganhar, né? Um líder que se dá conta que talvez ele esteja na chave da mudança, ou seja, que ele se veja também um pouco desesperado por pensar que ele não tem essas referências externas que possam organizá-lo, e que então, né, como que ele vai fazer diferente, já é um líder que sabe mais do que um líder que não se dá conta disso. Então, talvez o primeiro caminho, né, a quem nos assiste, seja essa condição de se perguntar, né, em que medida eu me organizo no exercício da minha função. E claro que é possível migrar da mudança, né, de eu estar preocupado com o fazer, para uma transformação, que seria um líder, né, que encontra o sentido, né, do seu exercício na própria descoberta dentro dele da realização de superar esse momento, né? Embora ele não tenha respostas, embora ele talvez não tenha prêmios e assim por diante. Complementaria o que Valéria está dizendo, falando de que, de fato, você está falando de mudanças de paradigmas de liderança, etc. E os paradigmas são uma questão que preocupa muito, não somente no campo da liderança, mas também no mundo científico. Há um autor que se chama Thomas Kuhn, que escreveu uma obra famosa que se chama Estrutura das Revoluções Científicas. E nesta obra, alguém questiona a ele como fazer para que os antigos cientistas sejam capazes de poder mudar seus paradigmas, porque ele confirmou que os cientistas, quando faziam suas experimentações, aceitavam todos os dados que coincidiam com aquilo que eles estavam imaginando, mas descartavam ou descuidavam todos aqueles que se opusessem àquilo que eles imaginavam. Qual que foi a resposta de Kuhn? Foi a seguinte: nós temos que esperar que morram os antigos cientistas. Então, como você vê, tua pergunta é respondida através de uma profunda experiência emocional. A experiência emocional está aí, está na porta de nós todos. Ou muda ou morre. Não tem alternativa. Inclusive a empresa, né, Hector? Perdão, ou se transforma ou morre. Que eu ia falar. Ou se transforma ou morre, frente a essa realidade. E não precisa se preocupar em produzir uma experiência emocional.
ela já está sendo produzida pelo próprio destino, como aconteceu ao longo de toda a história, nas inúmeras pestes que passamos, nas famosas guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos 30 anos e muitas outras. E o que pode ajudar também, Grace, me parece, é o líder lembrar que ele tem um repertório de ter lidado com incertezas, né? Digamos que isso não é inédito de certa forma, é que a gente se esquece disso. O que talvez esse momento coloca é de uma forma muito aguda algo que sempre faz parte, né? O fato de que a gente é mortal, o fato de que nem tudo que a gente prevê pode acontecer. Então, talvez a gente está com uma lente de aumento que escancara algo que sempre esteve presente. Então, o líder também recorrer a um repertório, a uma história na qual ele fez uso disso quando ele escolheu, né, trabalhar em determinado lugar, quando ele escolheu sair de determinado lugar, quando ele escolheu uma faculdade, e assim por diante. Assumiu os riscos, né, desse momento. Sérgio, fica à vontade. A Valéria lembrou um tema de incertezas novamente, que me levou a pensar uma conversa que nós tivemos recentemente com o Hector, que ele levantou enfrentar um horizonte de incertezas. Acho pertinente para o momento. E, ao mesmo tempo, nós temos um outro vetor, que é o que eu entendo, a humildade dos líderes em reconhecer as próprias limitações. Como equilibrar esses dois vetores? Enfrentar um horizonte de incertezas e entender as nossas próprias limitações. Vou começar falando pela segunda questão sua. Quando você falou em humildade do líder em reconhecer as limitações, isto de fato é algo positivo, indiscutivelmente. Agora, se nós estamos falando em humildade do líder al dirigir-se a seus colaboradores, não necessariamente. Ou seja, nós acabamos de mostrar, no início, de que as situações são permanentemente em mudança. Você tem grupos que são maduros, grupos que não são. Grupos nos quais prevalece uma disputa de agressividade, hostilidade, ataque e fuga, de dependência, etc. E outros grupos que são mais maduros, que se organizam por si próprios e cada um define sua tarefa. É muito diferente a resposta do líder em um caso ou em outro. E o mesmo grupo pode estar em determinados momentos maduro e em outros momentos passar a trazer novamente posturas primitivas. Então o líder tem que ter a flexibilidade de ler a situação e actuar em função disso. E eu estou dizendo isso não como uma palavra acadêmica, sino pela minha experiência. Não sei se minha experiência é a melhor, se é a correta, etc. Estou falando, compartilhando com vocês o que nós aprendimos, apenas isso. Então, dessa óptica, a humildade é uma das respostas que o líder pode dar, que pode ser acolhimento, pode ser compreensão, mas às vezes tem que ser enérgica, tem que ser de disciplina, tem que ser de método e até de severidade, dependendo da situação. Tem um filme muito bonito que ilustra isso, nesse momento talvez as pessoas possam assisti-lo, que se chama Mestre dos Mares. Então a gente observa o personagem, o líder, lançando mão de uma série de faces, em que ele realmente lê o sistema, lê o propósito desse sistema, lê o contexto, e tem horas que ele é absolutamente enérgico, até autoritário, tem horas que ele é absolutamente democrático e recua. Então é muito bonito ver o filme com essa luz que a gente está apresentando. Ou seja, a sabedoria é dar a resposta que convém na situação. Perfeito. E a pressão também do momento, às vezes, instiga essa atitude, certo, Hector? Exatamente. Com respeito à pergunta que Sérgio fez sobre o horizonte de incerteza, também não é um descobrimento meu, nem de Valéria. Nós estudamos muito toda essa questão e a confrontamos com a experiência vivida, como líder especialmente. Essa referência vem de Elliot Jacques, que foi um grande pensador da aplicação da psicanálise na área de organização, de produção. E ele fala que o horizonte de incerteza é nossa capacidade de poder lidar no tempo com fatores imprevisíveis. Por exemplo, nós temos uma série de imprevisões a respeito do futuro. Vamos a tirar a situação de hoje e passar alguns anos atrás. Por exemplo, o porteiro da empresa poderá ter um horizonte de incerteza muito curto. Ele saberá que as pessoas só podem entrar uniformadas, por exemplo. Uniforme, né? Com uniforme. O secretário do presidente tem um horizonte talvez de uma semana, porque ela sabe a quem que pode deixar passar, mesmo não tendo marcado. O supervisor do setor de produção poderá ter um horizonte de incerteza de uma semana, que é a produção que ele tem que entregar. Já o gerente
tal vez tenga que ter de 1 mês ou de 2 meses de produção. O diretor, talvez de 2 anos. O presidente da Ford, 10 anos, pelo menos, para ele poder prever coisas que ele nem sabe que são. Então, isso que diferencia a capacidade de lidar com a incerteza. Em definitiva, se você analisa, o líder é aquele que é capaz de lidar nos momentos de incerteza e, ao mesmo tempo, representar uma expectativa de que ele vê o que os outros não veem. Mesmo que, às vezes, ele represente, faça isso como actor. Mas não como um actor para enganar, é um actor para proteger e evitar que todos se desesperem. Então, a visão do líder consiste em transformar, en este momento, a espera em esperança e evitar que ela se transforme em desespero. Perfeito, Hector. Vocês, não só você, Hector, como líder de uma grande equipe, mas vocês atuam como coaching de muitos empresários. A Valéria já compartilhou com a gente uma experiência, né, que ela teve agora nesse momento, de um case prático de como esse empresário agiu. Vocês teriam mais um case para compartilhar com a gente de como funciona esse trabalho e os resultados, né, as mudanças que foram, ou as transformações que foram conseguidas nesse processo? Grace, eu posso te dizer alguma ideia do que, como encarar a situação, mas não posso te falar dos resultados porque ainda a epidemia não acabou. Então, nós não sabemos quais vão ser os resultados. Mas eu poderia citar um caso interessante de um de nossos clientes, que é dono de uma organização que tem inúmeras lojas, alrededor de umas 40 ou 50 em shoppings. Como vocês sabem, os shoppings estão neste momento vivendo uma situação de verdadeira limitação, verdadeira convulsão, não é? No entanto, os salários têm que continuar sendo pagos e eles têm mais ou menos umas 400 pessoas, entre vendedores e a parte administrativa. E também os aluguéis dos shoppings têm que ser pagos. Então, é um momento de muita revolução, digamos assim, muita preocupação. Sim. A questão importante é ele se dar conta, e ele se deu conta, que antes, até agora, até antes da crise aparecer, ele era quem pensava as estratégias, ele era quem trazia as ideias. E as pessoas se comportavam de uma maneira passiva, sendo muito bons funcionários e podiam levar à frente tudo o que ele dizia. E aqueles que não conseguiam não eram tão bons funcionários. Em definitiva, era uma espécie de comando autocrático ou centralizado, quase monárquico, de cima para baixo. A situação atual levou a ele a se dar conta que não mais iria ser capaz de criar todo isso e de compartilhar com seus funcionários que quando as empresas voltassem a epidemia acabando, nunca mais iriam a ser as mesmas. Nunca mais iriam a prevalecer os mesmos métodos, as mesmas maneiras, etc. Muitas coisas iriam mudar. Então, a grande questão é ele reconhecer, agora sim, com humildade, que ele não era capaz de criar todas essas ideias, mas que também nunca tinha explorado um potencial adormecido, vamos dizer, como um grande gigante adormecido, que é a capacidade das pessoas pensar. Então, a partir de agora, ele começou a garimpar ideias, a solicitar que as pessoas, mesmo entendendo através deste método, como nós estamos fazendo, conseguissem trazer ideias para eles considerar e ter uma espécie de grande quantidade, um repertório de ideias, uma espécie de carteira de ideias, para escolher aquelas que vão produzir melhor resultado com menor esforço, maior retorno com menor impacto, melhor impacto com menor esforço. Perfeito. Os concorrentes dele possivelmente estejam esperando que as coisas voltem à normalidade para poder continuar fazendo mais do mesmo. Nesse caso, ele vai ficar com muito melhores condições de competição que os seus colaboradores. Qual vai ser o resultado disto? E nós não sabemos, temos que esperar. Porém, ele está animado de que assim ele tem mais esperanças. Perfeito, perfeito, Hector. Sérgio, você abre o microfone para a gente fechar as mensagens finais? Bom, antes de mais nada, agradecer de novo a Valéria e o Hector. E aqui nós temos uma tradição nas lives do FBD, a gente terminar com uma mensagem muito positiva para todos os nossos ouvintes, porque reforço, como a gente já disse em lives anteriores, crises passam e nós vamos passar com esses conhecimentos muito melhores para alavancarmos o nosso novo futuro. Por favor, a mensagem afirmativa de vocês.
A minha mensagem talvez seja relacionada com o tempo, né? Como você disse, Sérgio, isso vai passar, né? E aí eu queria falar duas coisas. A primeira é o legado que a gente vai ter a partir desse momento, né? Imaginem a gente em 2050 contando a história do que foi o ano de 2020, do que foi essa pandemia, né? E do que foi a condição de encontrar respostas e adaptações que nos permitiram viver o 2050 revisitando esses duros e emocionantes tempos. O Saramago tem uma frase muito incrível, né, e eu vou compartilhar com vocês, que é a seguinte: não nos desesperemos, mas não percamos tempo. Então eu encerro dessa forma. Bom, realmente es un poco emocionante en este momento estar comentando con algunas personas que nos están ouvindo y buscando soluciones y poder decir para ellas que nós não temos dicas, mas que no precisan de dicas, que as dicas ya están dentro de ellas. Las ideas existen, es só deixar espaço para que elas entren. Podría decir también, relembrando, de que a frustración esteve presente en toda a historia da humanidade. A frustración significa aquilo que é contrário ao meu desejo. Mas foram precisamente as frustrações que provocaram os grandes avanços da humanidade, em muitos sentidos. Foram as pestes, foram os médicos que descobriram de que eles provocavam, ao fazer autópsias e depois fazer partos, provocavam a infecção de muitas mulheres e então descobriram as bactérias. Foram as guerras, a penicilina, foram todas coisas às vezes descobertas por acaso, que trouxeram grandes transformações, mas todas apoiadas na frustração. Então, a frustração, se não nos consigue vencer como para baixar os braços e entregar pontos, ela pode significar um novo renascer. O professor Sérgio Cortella, a quem admiro muito, costuma usar muito algumas imagens poéticas nas suas apresentações. Eu tenho há muitos anos uma poesia que me ajudou muito no meu caminho e que queria compartilhar com vocês. Apesar de ela ser de um poeta espanhol, eu vou lerla em espanhol, eu creo que vai servir, porque não é difícil de entender e tem muito a ver com o que vivimos hoje. O poeta chama Antonio Machado e a poesia diz assim: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Muito obrigada, Hector. Sérgio, sua mensagem final. Lindo, lindo esse poema. Lindo. Muito obrigado, Hector, por tudo isso. Eu vou aproveitar a minha mensagem final, vou capturar um conceito que vocês desenvolveram, que é para os líderes. Líderes, mude de fora para dentro e acompanhe as demandas de mercado. Isso é importante no momento que nós estamos vivendo. E se transforme mesmo, genuinamente, de dentro para fora. Seja o novo líder para os novos tempos. Crie o seu futuro. Gente, muito obrigado. Grace. Muito obrigada, Sérgio Lima. Foi excelente o trabalho de mediação conjunta nesta live. Valéria, Hector, muito obrigada por todo o conteúdo que vocês trouxeram para a gente. Foi riquíssimo, né? Muito mais aprendizado e conhecimento sobre liderança. Queria agradecer a todos que acompanharam a nossa live agora até o final. Essa live ela foi gravada e ela vai ser disponibilizada no nosso site, no fbde.com.br e também no nosso canal do YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse conteúdo que é muito rico. Nós deixamos também o nosso e-mail para que vocês compartilhem comentários, sugestões, ou se quiserem agendar um meeting com os nossos consultores, que é o live@fbde.com.br. Muito obrigada a todos, um bom dia e até a próxima live. Muito bom dia e muito obrigado também a vocês. Obrigada.